Bem legal, né? Então vamos lá. Para começar, meu nome é Patrícia da Silva, eu sou aromaterapeuta, coach holística de saúde e bem-estar e também sou uma provedora de empoderamento, né? Empodero vidas com a ajuda dos óleos essenciais, né? Para começar, né, a gente vai falar de mais ou menos 7 maneiras de reduzir, né, a pretensão de você diminuir a sua imunidade. A questão aqui é mais relacionada ao estresse, tá? Então, o estresse é um grande causador de doenças. Você já deve ter escutado em diversos lugares a respeito disso. Isso não é novo, né? Não é algo que não se é mencionado, já é mencionado faz muito tempo, mas, né, as pessoas costumam dizer que estresse é coisa de rico, né? É frescura, não. Estresse é algo seríssimo, né? Pode candear diversos problemas, inclusive levar você a doenças como doenças autoimunes, tá? Que é a doença autoimune, gente, com sua imunidade realmente abaixa muito, tá? Então, vamos falar a respeito disso, porque hoje em dia a gente fala de tudo, como que elevar nossa imunidade, como elevar nossa imunidade, mas como evitar que você fique com a imunidade baixa, né? Eu já percebi eu mesma que quando o meu corpo, quando eu estou num pico de estresse, por alguma razão, a minha imunidade abaixa. Semana passada eu tava num período muito frustrante, estava trabalhando no meu curso de psicoaromaterapia, estava trabalhando algumas frustrações, e foi quando eu vi que cresceu uma herpes no meu lábios. Vocês com certeza não viram, porque eu já taquei uma melaleuca nele, um orégano, e ela desapareceu. Mas me deu a realmente pensar, e claro, já comecei a me sentir gripada. E, claro, eu não peguei porque, graças a Deus, tem muitas ferramentas aqui. Mas isso foi uma reação realmente para mim verificar que o nível de estresse realmente abaixa a sua imunidade. Abaixa muito, tá? Cleuzinha, querida! Fátima, bem-vindas, queridas. Nós estamos falando de maneiras de reduzir o estresse, né? Que é um grande causador de doenças, né? E principalmente a conexão do estresse com as doenças autoimunes, tá? E a imunidade, realmente. A gente hoje em dia está falando só de elevar a imunidade, se proteger, mas quais são as coisas que a gente pode fazer no nosso dia a dia que pode evitar nós de ficarmos doentes, sem mesmo ter que fazer muita coisa, sem ter que tomar nada, tá? Então, vamos lá, tá? 6 maneiras de reverter a doença autoimune. Então, tá falando essa Palmer, uma coach holística, né? Ela falou que ela reverteu, né, as causas inflamatórias e do intestino, né? Com essa questão de realmente do estresse e tudo mais. Uma estrutura, né, que ela tá mencionando assim, que uma estrutura para curar e prevenir as doenças autoimunes é chamada de FIGHTS, tá? Que representa a categoria de causa raiz que podemos controlar, por exemplo, os alimentos, as infecções. Oi, amiga! Infecções, saúde intestinal, equilíbrio hormonal, toxinas e estresse. Olha só, toxina e estresse. A gente sempre fala de reduzir o estresse e reduzir as toxinas, tá? E também a gente vai falar de outras coisas que é importante na nossa pirâmide de bem-estar, né? Como sono e outras coisas, né? Então, ela se concentra na palavra-chave estresse. Então, o estresse é um grande causador, tá? E ninguém escapa, né? Quem é que nunca sentiu estresse? Mesmo é incontrolável, né? Só se tacando muito óleo, tomar banho de óleo para você realmente não ficar estressado, tá? Então, por isso eu sempre falo, faça seu balance da planta dos pés diariamente para não esperar o bicho pegar. Se esperar o bicho pegar, aí pronto, você já passou, né? Já chegou no ponto de estresse. Só que existe 2 tipos de estresse, né? O estresse que você sofre e você fica, e tem o outro que você consegue relaxar, né? Então a gente vai falar disso aí também. Então, o nosso corpo foi construído, tá? Olha só, ninguém escapa o estresse, né? Então, felizmente, o nosso corpo foi construído para resistir diversos problemas, né? Diversas tempestades das coisas que acontecem no nosso dia a dia. Pequenas
coisas pequenas, coisas grandes, né? Então vai depender muito da pessoa. Se você é tipo pessoa que, igual agora, todo mundo falando de doença, aí todo mundo começa a entrar em pânico, aí você entra em pânico, e você entra em pânico. E quando vê, o problema nem é tão, vamos dizer, não é grande, mas a gente transforma ele 3 vezes mais, né? A gente dá um up nele, a gente dá um booster no problema, né? Neste problema. Então, ninguém está. Nós vamos passar por momentos de estresse, isso é comprovado, não tem como não passar por momentos de estresse, tá? Mas como que a gente faz para minimizar ele, né? Então, tem coisas que a gente pode fazer para minimizar ele. Então, na ciência mostra, tá, que o estresse, sejam eles estressores diários, né, que acontecem no seu dia a dia, ou eventos estressantes que aconteceu com trauma emocional, tá, ligado com alguma outra coisa, pode causar distúrbios autoimunes, tá? Você pode perguntar pro seu médico, se ele for bem educado, ele vai saber, né, que o estresse tem tudo a ver, conexão com a doença autoimune, tá? E é uma coisa que, né, realmente tem que ser estudada. Se você não tem um médico integrativo, talvez ele não vá te falar isso, né? Então é isso. Mas o que é, né, fisiologicamente, o nosso corpo ele reage como um estressor com a resposta lutar. Olha só. Então, fugir ou congelar, olha só. Gostei muito disso aqui, eu tinha que compartilhar com vocês. Então, é uma série de reações químicas que envolve, né, alterações hormonais, tá? Então, a glândula adrenal, tá? Olha, eu vou explicar isso pra vocês. A glândula adrenal, ela libera os hormônios do estresse, tá? Que é o cortisol. A epinefrina e epinefrina, também conhecida como adrenalina, tá? A noradrenalina na corrente sanguínea, preparando o corpo para lutar e correr. Então, quando acontece alguma coisa, o nosso corpo vai tentar reagir, tá? Então, você imagina o que acontece na hora que você está estressado, tá? Então, seu sistema nervoso simpático é ativado, ele aumentando a frequência cardíaca e pressão sanguínea, os músculos se contraem, tá? Quando você está muito estressado, os músculos realmente se contraem. Temos que salvar, né? Para que isso fique salvado. Se contrai, tudo na tentativa de aumentar a sua chance de sobrevivência. Olha só. Olha só o que o nosso próprio corpo consegue fazer com a gente. Você tá entendendo o problema? Então, vamos supor, aqui o exemplo tá aqui. Se o evento durou pouco, você vai superar, tá? Esse problema, foi um barulho. Vi um rato. Eu só vi um rato, eu entro no pânico total. Mas se você só... alguém abriu a porta e você... quem é? Ou algo caiu e você ficou com medo. Vai ser uma resposta do estresse pequeno, tá? Agora o seu corpo automaticamente vai voltar para a zona de relaxamento, porque você viu, e não aconteceu nada, tá tudo sob controle, tá? O seu corpo vai digerir sob o controle do sistema nervoso parasimpático, tá? Mas quando acontece quando acontece que você não volta para o sistema de relaxamento, quando você não relaxa, igual as coisas que estão acontecendo agora, a sua reação de estresse fica presa na posição sempre ligada. Alerta, tá? Então, estudos mostram que o estresse crônico pode ter um impacto negativo em todos os órgãos do seu corpo, tá? Com o estresse prolongado, o tecido do corpo, incluindo as células imunes, tá, podem se tornar menos sensíveis aos efeitos reguladores do cortisol, tá? Diminuindo a capacidade do cortisol gerenciar a resposta inflamatória, tá bom? Então, é como se o seu próprio corpo te atacasse, tá? Isso pode também elevar inflamações incontroladas, associado com aparecimentos de distúrbios autoimunes, tá? Então, estudos mostram que 80% das pessoas relatam estresse emocional incomum antes do início da doença autoimune, tá? Então, apenas o estresse causa doença, né? Mas a própria doença também causa o estresse significativo também. É um ciclo vicioso que você não consegue sair,
tá bom? Então, se você quer se proteger de doenças autoimunes, inflamatórias ou de viroses e tudo mais, gente, fique atenta ao seu nível de estresse, tá? Então, eu venho vendo o que tá acontecendo no mundo hoje em dia, que principalmente os americanos, eu falei que eles estão loucos, as lojas já não tem papel higiênico, as pessoas já estão com medo de sair de casa, elas estão com medo de se socializar com as pessoas, elas estão com medo de mandar as crianças para a escola. Então, é um estresse. O medo é um estresse que você mesmo causa, né? Você causa nisso. Você causa e às vezes é tão incontrolável que você não consegue tirar de dentro de você, né? Então, a conexão da doença autoimune e o estresse, vou falar o que é, tá? Então, isso vai, eu não vou dizer que você vai ter uma, né? Você não vai ter uma doença autoimune, mas pode ser que o estresse que você que se você tá vendo que as pessoas estão vivendo um estresse, que isso pode, né? Pode abaixar a imunidade sua e pode, talvez você não ficaria doente, mas agora você tá tão estressado, você tá tão preocupado, vamos dizer que acaba atraindo, é verdade, você acaba baixando o seu sistema imunológico e aí você vai estar propenso a pegar qualquer coisa, qualquer gripe vai te abalar, entendeu? Então, os estudos de longitudinal, 54 mil mulheres com mais de 24 anos mostrou que aquelas expostas a qualquer tipo de trauma, acidente de carro, agressão sexual, tiveram mais chance de desenvolver lúpus do que em comparação com outras mulheres que não sofreram trauma, tá? Oi, Catinha! Em outros estudos também com mais de 2.400 veteranos do Vietnã, tá? Pessoas que foram para a guerra, descobriu que aqueles com TIPT crônico, tá? O transtorno de estresse pós-traumático, tinha um risco aumentado de 174% de ter doenças autoimunes, tá? Incluindo artrite reumatoide, psoriase, diabetes tipo 1, doenças autoimunes da tireoide, em comparação com as outras pessoas que não sofreram esse tipo de estresse, tá? Incrível, né? Vamos estocar o OnGuard, gente. Mas não é só estocar o OnGuard, é usar óleos para dar o suporte emocional para você, tá? Óleos que vão ajudar você com medo, com estresse, com a preocupação, tá? Eu postei semana passada alguns óleos que ajudam com essas questões emocionais. Então, usem óleos para suporte emocional. Não esqueçam só, porque a gente tá querendo evitar a doença, a gente tá querendo evitar pegar um vírus, uma bactéria, mas a gente tá se esquecendo que, né, as nossas emoções é a primeira coisa que a gente precisa cuidar, tá bom? Porque você pode atrair muito mais coisas para você quando você está abalado, quando você está abalado emocionalmente, tá bom? Então é muito importante isso, tá? E as pessoas que experimentam mais eventos negativos na vida, tá? No passado tiveram 6,3 vezes mais chance de desenvolver doenças graves, tá? Então, é impressionante isso, né, gente? Então, pessoas observaram, né, que eventos estressantes e traumáticos na vida pode acarretar inícios de doenças e surtos de doenças, tá? Então, incidências de distúrbios emocionais, a maior pessoa que tem doenças de Crohn, colites ulcerosas, em comparação com a população em geral, essas pessoas que sofreram trauma, tá? Então, os conflitos familiares, problemas relacionados ao trabalho estão fortemente relacionados ao desenvolvimento de novas lesões cerebrais em pacientes, como, né, você sabe, problemas de coração, problemas de ataque cardíaco, quando a pessoa passa muito nervoso, o câncer, gente, o câncer... eu tenho uma amiga que passou por um longo período de estresse na vida dela e logo em seguida ela passou um momento de muita tristeza e logo em seguida teve câncer, você tá entendendo? Então, é muito importante. Pacientes também com esclerose múltiplas, tá? Isso 8 semanas depois, tá? De ter um pico de estresse, ou sei lá, talvez tristeza crônica, perdeu algum familiar, né? Já ouviu dizer que pessoas que perdem um ente querido, às vezes entram numa depressão tão intensa que ela começa a ter esse tipo de problemas, né? Então, vou falar de mais coisas aqui que vocês vão ficar surpreendidas,
tá? Então vamos lá, 7 maneiras de reduzir o estresse, cultivando seu bem-estar emocional, tá bom? Então, vamos colocar aqui. Então, estudos realizados no Hospital de Massachusetts, tá? Em Harvard, confirma que técnicas e respostas, tá? De relaxamento com meditação, yoga, oração, tá? Podem reduzir a necessidade de serviços de saúde a 43%, tá? Imagina como é simples, tá? Você não precisa fazer nada, gente. É realmente só... Bem, você precisa fazer alguma coisa, você precisa meditar, você precisa orar, ou seja, que você acredite, realmente se manter positivo para reduzir o estresse, tá bom? Então, a primeira coisa que você precisa fazer é priorizar o seu sono, tá? Tem que dormir bem. Quem não dorme bem, não funciona bem, tá? Isso infelizmente, tá? Então, deficiências crônicas do sono pode levar a séries de problemas negativos para a sua saúde, incluindo doenças cardíacas, doenças cardiovasculares, né? Diabetes, obesidade, câncer e um potencial, né? E muitas outras coisas. A falta de sono, tá bom? Então, o sono, deficiência crônica do sono é um problema muito terrível e pode causar inflamação e também a resistência à insulina, tá? E prejudicar o seu sistema imunológico. Então, não perca o seu sono com todas as notícias ruins que vocês estão vendo, tá? Se preparem e se cuidem, dorme bem, tá? O que você pode usar para o seu sono? Você pode usar uma lavanda, você pode usar um serenity, você pode usar um bergamota, um frankincense, um cedro que vai te acalmar e vai te dar um sono reparador na noite. Então, você pode usar alguns óleos essenciais para ajudar você com a questão do sono, tá? Então, alguns hábitos que você pode fazer para melhorar o seu sono é parar de ficar nas redes sociais depois das 10, tá? Colocando o seu celular no modo avião para você não ver mensagens. E também diminuir, né, televisão, especialmente em crianças, né, diminuir tudo isso para ajudar. Então, se você tem uma criança que está constantemente doente, ela não dorme bem, invista no sono dela, tá? O óleo essencial no difusor é perfeito para isso, tá? Então, muito, muito bom. O sono é o número 1, tá? Que você precisa cuidar. Então, vamos dormir, gente! Respirar consciente e lentamente. Olha só! Qual foi? Não lembra que eu fiz uma postagem algum tempo atrás a respeito de respirar? Qual foi a última vez que você encheu seus pulmões, contou até 5, segurou até 5 e soltou até 5? A gente respira muito mal, gente. A gente respira mal demais. Quando eu estava grávida, meu marido tinha que me lembrar de respirar. Ele me via, tipo assim, sufocada. E ele falava, ele marcava no meu alarme no celular. Agora ele não liga, né? Agora os bebês já nasceram. Mas antes, quando eu tava grávida, ele fazia eu contar e parar um momento do meu dia e respirar, tá? Então, pratique isso, tá? Um dos caminhos mais rápidos de aliviar estresse está bem embaixo do seu nariz, olha só. É algo muito importante, né? Porque quando você está em pico de estresse, que acontece, a primeira coisa que acontece, se você tem um ataque de ansiedade ou um ataque de pânico, você para de respirar, tá? É a primeira coisa que acontece com você, tá? Então, eu sempre já tive ataque de pânico, tá? Meu filho já teve ataque, parecendo um ataque de asma, e a primeira coisa que ataca é a respiração, tá? Então, a gente vive nesse piloto automático, a gente não lembra de respirar direito, tá? Então, a respiração geralmente, nossa, é negligente. Então, a respiração lenta, controlada pela barriga, acalma o centro de excitação do cérebro. Porque quando a gente para de respirar, a gente não tá enviando oxigênio pro nosso cérebro. A gente pode perder até memória por causa de não respirar direito, tá? Então, a respiração lenta controlada pela barriga é o centro de excitação do cérebro, tá? Acalma o centro de excitação do cérebro e também ele ativa o sistema nervoso parasimpático e calmante. E envia mensagem para sua mente para dizer que tá tudo bem. Por isso que quando a gente vê alguém em pânico, qual que é a primeira coisa que a gente fala? Respira. Respira, fica tranquilo, respira, né? É a primeira coisa que a gente vê. E quais são os sinais vitais que a gente sempre
né? Eu sou auxiliar de enfermagem. Quais são os sinais vitais principais? Quando um bebê ou alguém, quando você vai no hospital? A respiração. Respiração é uma delas, tá? A respiração é uma das primeiras coisas que a gente checa num bebê quando nasce, né? Pra você ver como a respiração é uma das coisas muito importantes, tá bom? Então, respirar. O que pode me ajudar a respirar? Quando você está em ataque de pânico, ansiedade, o que você pode fazer é pegar uma garrafa de frankincense, aplicar no seu peito e inalar, tá? É um óleo extremamente potente para esse momento. Outro óleo também que eu recomendo é o Breathe, tá? Quando você está sentindo sufocado, sem conseguir respirar, emocionalmente sufocado, com um pico de estresse intenso, você pode inalar o óleo Breathe, tá? O óleo Breathe, ele vai abrir as suas vias aéreas, ele vai ajudar você a levar oxigênio no seu cérebro, tá? Então, e oxigênio nas suas células. Então, é um óleo que vai energizar, tá? Então, um óleo calmante e um óleo que pode ajudar você a respirar melhor, tá? Então, o Breathe eu gosto de usar em momentos de meditação, antes de malhar, antes de fazer exercícios físicos. Olha, tem uma neuropsicóloga na área, olha só. Não sou profissional, mas estou aqui para ajudar, né? Então, você pode experimentar a respiração 5 em 5, tá? Você segura contando até 5 e você solta contando até 5, tá? Essa é uma das coisas que você pode fazer. Eu tenho palpitação, é algo estranho com funk. Como assim? Eu não entendi. Palpitação usando frankincense, é isso? Me fala aí, explica direito. Terceira coisa que você deve fazer para ajudar com a questão do estresse é mover-se. Se movimentar mais, tá? Eu não digo você correr e andar uma maratona, não é isso que eu tô falando. É você se movimentar, tá? Pode ser alguns movimentos de yoga, pode ser uma caminhada. Se movimente, tá? A ciência, né, de mostrar que sentar prolongadamente definido como um quadro, né, de horas por dia, por exemplo, eu que trabalho muito sentada, falta de movimento, né, estão associados a maior incidência de maus resultados da saúde, tá, incluindo doenças cardiovasculares, porque você não está em movimento, o sangue, né, a gente precisa de circulação, diabetes, câncer e morte precoce, tá? Então a gente precisa se movimentar. Então, no entanto, o exercício consciente moderado é de 30 minutos, tá? Fazer uma caminhada diária, um ciclismo, uma natação, um treinamento, né, na academia, são ótimos anti-inflamatórios e melhora o sistema imunológico e é um poderoso amortecedor contra o estresse, tá? Com o blend eu acho perfeito, mas em cápsula, o tópico, eu puro sinto uma coisa estranha. Que coisa estranha você tá sentindo? Bem, porque pode ser a parte vibracional do óleo, tá? Às vezes, o frankincense, né, ele tem essa coisa de conexão, né? Conexão espiritual. Então, dependendo de como você usa, pode ser o que esteja causando, tá? Tem que ver a parte emocional dele também. Não é só a parte física, tá? Os olhos têm vibração, os olhos têm essa parte vibracional que a gente precisa avaliar, às vezes, o que o óleo tá te ensinando, entendeu? E o frankincense também, ele aumenta a circulação do cérebro, né? Então, ele ajuda aí a aumentar os neurônios, então você talvez vai, quando você tá usando ele sozinho, talvez vai te ajudar a ficar mais, vamos dizer, mais perceptiva de coisas que você não é geralmente, né? Você não tem essa percepção, você começa a perceber mais as coisas. Então pode ser, mas é um óleo também que pode liberar traumas, tá? O frankincense, ele pode liberar traumas. Por isso que eu não geralmente tem pessoas que recomendam usar em crianças, aplicado direto na cabeça, eu não recomendo, tá? Ele pode liberar traumas. Se você usar ele de uma forma assim, vamos supor, todos os dias, né, a parte vibracional dele. Então, pode ser alguma coisa relacionada a isso, tá? Questão emocional. E claro, a gente também tem essas coisas de que um óleo que me acalme talvez não vá te acalmar, igual tem pessoas que ficam um pouco mais agitados com a lavanda, né? Já a lavanda me acalma, então depende muito, né? A gente precisa olhar o nosso corpo holisticamente, cada pessoa, indivíduo tem a sua própria química de corpo, né? Então eu não posso me comparar, o frankincense me faz me sentir tranquila,
Possa ser que não faça você ficar tranquila, tá? Mas aí você precisa avaliar o que é que ele tá despertando em você. Aí é um trabalho para você fazer com um aromaterapeuta, tá? Eu estudo a psicoaromaterapia e eu venho aprendendo muito em questões do que os óleos podem apresentar para você, coisas que não apresentam quando você faz uma mistura ou quando você não usa ele diariamente, tá? Então tem essas diferenças. Então, dê uma chance, tá? Então, aqui se movimente, né? Então, se movimentar. Então, a quarta coisa que pode ajudar você a melhorar o seu estresse, gente, é passar algum tempo com a natureza, tá? Você ir lá fora, respirar o ar puro, se conectar com as coisas do mundo, né? Com as árvores, com a água, com a grama, com o solo, né? O que seja que você se conecta. Para mim é a água, né? Nos casos, eu amo a água, né? Acho que por causa de ser de signo de peixes, né? Então, a maioria das pessoas gasta cerca de 90%, 22 horas de cada dia em ambientes fechados, tá? E um crescente corpo de pesquisas mostra que o ar dentro da residência e edifícios e escritórios pode estar mais seriamente poluídos que o do externo. E eu não sempre falo para vocês que a nossa casa é o lugar mais tóxico se você, né? Se você não limpa a casa com produtos naturais, mas não é só isso, é você não estar em contato com a natureza, você não respirar livre, entendeu? Então, isso pode acarretar diversos problemas tóxicos, tá? Crônicos, doenças crônicas e também agravar a saúde, especialmente em jovens e idosos, tá bom? Então, se a pessoa está depressiva, ela não quer sair de casa, é uma das primeiras coisas que você tem que ajudar. Então, pesquisas também mostram e confirmam que o tempo gasto na natureza tem uma longa lista de benefícios para a saúde, tá? Incluindo redução do cortisol, redução da inflamação e melhora na função imunológica, diminuindo a sensação de depressão, ansiedade e a melhora da memória, tá? Então, vamos sair para a natureza, tá? Então, mesmo que você não tenha, assim, como uma prioridade sair de casa, passar um tempo, sei lá, ir no quintal, abrir a janela, ver a natureza, tá? Ir para uma caminhada é importantíssimo, tá? Então, a quinta coisa que você pode fazer para melhorar, o estresse e reduzir a tendência de você ter uma doença autoimune ou abaixar sua imunidade é meditar, tá? Meditar, ou se você não acredita em meditar, orar, fazer uma oração, mas realmente ter um tempo para você e você esvaziar o seu cérebro, então é muito importante, tá? Então meditar, eu vejo que quando eu medito é como se eu tirasse uns 10 quilos do meu corpo, entendeu? Então, eu vejo que eu fico mais leve. Então, meditar é super importante, tá bom? Muito, muito importante. Então, definitivamente, a ciência da meditação, ela é confirmada, tá? A resposta de relaxamento, o contrapeso, né, do parasimpático, é a resposta de estresse, de lutar e fugir, tá? Então, definitivamente, a meditação é um meio de domar as conversas da mente. Quando o seu cérebro está acelerado, quando você está com muita coisa acumulada, você precisa esvaziar. Então, a meditação é um momento seu de você esvaziar o seu cérebro, tá? É muito importante isso. Então, o que você pode fazer? 10 minutos de meditação, é só isso que você precisa. Eu gosto de meditar com o meu óleo Arbor Vitae. Eu passo ele na planta dos meus pés, eu entro numa conexão incrível. Óleos que vêm de raízes e óleos que vêm de madeira, de árvore ou de resina, podem trazer uma grande aterramento na hora da meditação, tá? Então, é uma grande opção para você. Então, 10 minutos no mínimo, dê 10 minutos do seu dia para você esvaziar a mente e você relaxar, tá? Gente, o sexto é cultive conexões sociais. Saia da internet. Pesquisas recentes mostram que a solidão real ou percebida ou isolamento social estão associados a aumentos de mortalidade precoce e talvez sejam fatais
como a obesidade, tá? Doença, obesidade. Felizmente, podemos ajudar essa situação, né? A gente pode, sei lá, ir na casa de um amigo, convidar um amigo em casa, estar entre pessoas. E o que tá acontecendo agora, gente? Se a gente, você viu, vocês estão entendendo tudo que eu tô falando pra você? Se a gente ficar preso em casa, com medo de a gente sair pra fora e ficar doente, o que vai acontecer? Nenhuma dessas coisas a gente vai estar fazendo. E o que vai estar acontecendo? A gente vai estar diminuindo o nosso sistema imunológico, tá? E a nossa chance de ficar mais doente é pior do que sair pra fora e viver a vida, tá? Então não vivam com medo. Então é muito importante isso, tá? Então, o que você pode fazer é considerar dar uma aula na sua casa, convidar as amigas para um chá em casa, encontrar grupos recreativos de criança. Agora, se a escola fechou, convida as amigas para vir na sua casa, trazer as crianças e fazer um playdate, tá? Clube do livro, clube dos olhos, clube do que seja, das mulheres, né? Igrejas, tá? Se reconectar com velhos amigos, conversar com os vizinhos, tá? Fazer eventos, né? Eu sei que estão falando pra gente não ficar em contato com as pessoas, gente, mas isso é uma das coisas. Nós somos seres humanos, a gente precisa estar em volta de outras pessoas. A gente não fomos criados para viver sozinho, tá? Não fomos criados para viver numa incubadora. Não fomos criados para ficar dentro de casa, tá? Então, é isso a ideia. Os medos, a gente precisa botar eles para fora, tá bom? Então, o sétimo e último, tem muitas coisas, né? Perdoe a todos, gente, olha só. A raiva. A falta de perdão é classificada nos livros de medicina, tá? Como uma doença. Olha só, pode acarretar diversas doenças, inclusive cânceres, tá? Então, quando você abriga emoções de raiva, ressentimento, arrependimento, isso prejudica, é mortal, tá? Então, perdão pode te trazer diversas recompensas na saúde, tá? Diminuindo o risco de ataque cardíaco, melhora os níveis de colesterol, olha só, no sono, e reduzir as dores e crises de ansiedade, depressão e estresse. Você tá me entendendo? Vamos perdoar? E olha os que você pode usar, né, para ajudar você na questão do perdão. Tem diversos óleos, mas a gente tem um blend que se chama... meu Deus, como que é o nome dele? Refresquem as memórias aí, as mulheres dos óleos. Mas tem diversos óleos, inclusive eu coloquei no meu Instagram algum tempo atrás sobre perdão, vai lá ver, tá? Mas a gente tem um blend específico, tá? O Console Forgive, o nome dele é Forgive, tá? Forgive, perdoar, muito importante perdoar, tá? Libera essas emoções, forgive, obrigado! O Forgive é ótimo, tá? Então dê mais uma chance para as pessoas que não... O Balance também é muito bom, assim, para equilíbrio emocional, né? E algo que o cipreste é maravilhoso. Sabe porque o cipreste vai deixar as emoções se irem, tá? Deixa ir, tira toda a negatividade, tá? Então, outra coisa que muitas pessoas fazem é uma poderosa oração do Ho'oponopono, tá? Desculpe, por favor, me perdoe, obrigado, eu te amo, tá? Você pode fazer isso mesmo a você, tá bom? Isso ajuda você a abrir o seu coração. Então, Ho'oponopono, desculpe-me, por favor, me perdoe, obrigado, eu te amo, tá? Você pode fazer coisas assim, não deixe a sua oração por si mesmo. Então, perdão é uma coisa, perdoar uma coisa também que eu venho aprendido na psicossomática é que o perdão, o nosso corpo físico é a última coisa a perdoar, tá? Então, às vezes a gente perdoa com o coração, mas a gente não perdoa, o nosso corpo não perdoa, ele retém. Então, às vezes, quando foi pro físico, né, é porque realmente não foi resolvido. Então, pode causar doenças terríveis, tá? Ou a falta de perdão, tá? Então, é muito importante. Mas, primeiro, a primeira coisa que você tem que fazer é você se perdoar, tá? A gente age de tantas formas, né? Às vezes não é nem com as outras pessoas, é com você mesmo. Você se auto-julga, você se penaliza. Então, isso é uma das coisas também que pode tirar tudo isso, né, de cima dos seus ombros, tá? Então, é isso. Então, o perdão, né? O perdão, estar com pessoas, as pessoas que você ama, se exercitar,
né? Meditar. Outra coisa muito mais importante também que eu não mencionei aqui, gente, é a alimentação, tá? A alimentação é super importante, tá? Por que que acontece quando as pessoas elas começam a ficar negligentes e quando o nível de estresse ficou tão intenso, ou ela come demais ou ela come de menos, tá? Então é muito importante cuidar da alimentação. A alimentação é uma das coisas principais para ajudar a sua imunidade, tá? Então, comer bem, dormir bem, perdoar, né? Se exercitar, meditar, né? Ficar tranquila aí, usar os seus óleos essenciais e mandar esse medo embora, tá? Não podemos permitir que a mídia e que tudo que está acontecendo no mundo possa fazer a gente esquecer das coisas básicas que a gente pode fazer para melhorar a nossa saúde, tá? Gente, eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa com isso hoje, que tenha sido algo que talvez alguém precisava escutar, precisava ouvir, tá? Se vocês ainda não têm óleos essenciais, gostariam de aprender mais e como eles podem dar o suporte emocional, físico, né, espiritual para você entra em contato comigo que eu te ajudo, tá? Eu tenho uma comunidade incrível no Brasil e pelo mundo afora que está de braços abertos a te receber, tá bom? E que vocês tenham um dia maravilhoso, se cuidem, lavem muitas mãos, tá? Não coloque as mãos nos olhos, na pele, tá? Não entre em pânico, se acalmem, use os olhos para te acalmar e se precisar de qualquer coisa, eu estou aqui para dar o suporte emocional para vocês, tá bom? Um beijo grande, gente! Tchau, tchau. Depois o vídeo vai lá pro YouTube. Se você ainda não está no meu canal, vai lá. Não deixe de compartilhar o canal com o pessoal, tá bom? Beijos! Tchau!